Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Olá, muito obrigado, seguidores do ensinamento da Seichonoye pela internet. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui a mais um programa Diálogos, onde todas as sextas-feiras, às 20 horas, tem um conteúdo novo para você. Então, não deixe de ativar o seu sininho, inscrever-se no nosso canal, deixe o seu like e o mais principal, compartilhe com seus familiares e amigos. Bom, eu sou a preletora Silmara e estarei mediando o programa de hoje, cujo assunto é perdão, recomeço, cura emocional. Mais especificamente, pare de se culpar. O poder do perdão na espiritualidade. E agora eu gostaria de apresentar os nossos convidados para esse programa. Bom, preletor em grau master, Roberto Okito Fujiwara. Seja bem-vindo, preletor. Muito obrigado. Preletor em grau... Muito obrigado. Preletor em grau sênior, Alexandre do Amaral Ribeiro. Muito obrigado. Seja bem-vindo, preletor. Obrigado. E preletor em grau sênior, Yara Regina Colombo. Muito obrigada. Muito obrigado, né? Bom, para a gente iniciar, eu gostaria que cada um de vocês, né, apesar de muitos públicos conhecerem, gostaria que vocês contassem um pouquinho, né, cada um de vocês, a trajetória de vocês dentro do ensinamento da Seichonoye. Em poucas palavras, né, mas eu gostaria que pudessem trazer para o público, né, porque eu acredito que várias pessoas também irão adentrar aí e poder conhecer um pouquinho mais da sua história, tá bom? Então, eu gostaria de iniciar esse programa dessa forma, trazendo aí, em primeiro lugar, o preletor Roberto. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Queridíssimas e caríssimos amigos que estão assistindo a este programa, gostaria de agradecer profundamente essa oportunidade e poder fazer isso, né, que é tão maravilhoso, que é compartilhar um pouco, né, daquilo que nós aprendemos na Seichonoye e daquilo que nós vivemos ou procuramos viver, nos esforçamos para viver no nosso dia a dia. Porque, afinal de contas, né, a Seichonoye não é apenas um ensinamento, né, teórico, pelo contrário, né, um modo de viver, é uma forma de você conduzir a vida, de uma forma, vamos usar a palavra aqui, né, de uma forma espiritualizada e também religiosa, né, espiritualizada porque nós acreditamos na vida espiritual, religiosa porque traz essa ideia do religar mesmo, ligar-se a todas as coisas. E na minha vida, né, a Seichonoye entrou, na verdade, através da minha família. Toda a minha família já era
participante, já era atuante, já era praticante da Seichonoye, então nasci, convivi, cresci, né, nesse ambiente de prática, mas todos nós sabemos, né, acho que tem várias etapas na nossa vida, e teve um momento que eu conheci a Seichonoye, que foi através da minha família, mas teve um momento que eu passei a praticar a Seichonoye na minha vida, né, e a partir daí, então, existe todo aí um crescimento espiritual, que é toda a minha trajetória dentro da Seichonoye. E teve um momento que eu passei a atuar, né, a colaborar nesse movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé, aqui da Seichonoye. Isso já faz está fazendo quase 40 anos já, né, que eu estou dentro dessa atividade da Seichonoye. Então, queria agradecer bastante essa oportunidade para podermos, então, compartilhar desse ensinamento e dessa nossa vivência. Muito obrigado. Muito obrigada, né? Preletor Alexandre. Olá. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar com vocês neste diálogo. O tema é muito caro para todos nós, né, e de muita importância, então me deu a oportunidade de estudar mais, de rever, né, de pensar sobre o que nós vamos conversar hoje, e me remeteu também a toda a trajetória minha dentro da Seichonoye. Eu cheguei a Seichonoye, conheci o ensinamento, aproximadamente com 16 anos de idade, lá se vão, mais ou menos aí parecido com o diretor Roberto Okito Fujiwara, uns 40 anos, né? E a cada momento da minha vida foi de muito aprendizado, e eu tive a oportunidade de colaborar de maneiras diversas dentro do nosso movimento, através da Associação dos Jovens, através da Fraternidade atualmente, e essa atuação me fez e me faz a cada dia renovar a minha fé naquilo que a gente aprende na Seichonoye, que somos filhos de Deus, que somos seres espirituais, e que essa vida, né, é uma vida eterna, é vida eterna, é vida que nós, na verdade, devemos viver de acordo com a nossa essência de filhos de Deus. Então, essa trajetória foi uma trajetória longa, sempre muito ativa, com bastante oportunidades de colaboração e de aprendizado. E isso é o mais importante que eu venho trazendo aí para o futuro também, né? Obrigada, né? Preletora Yara. Muito obrigado, amigos. É uma grande oportunidade mesmo a gente estar aqui reunido no Diálogos com esses parceiros maravilhosos, preletores estudiosos, e falando sobre esse assunto tão importante. Eu conheci a Seichonoye também através da minha família. Tem uma lenda aí na família que meu pai ganhou um livro, minha mãe gostou também, chegou uma revista em casa, e uma revista carimbada. Minha mãe foi atrás disso, desse endereço, e começou a participar, assinou a revista, e logo descobriu onde a gente podia participar. E nessa participação, ela descobriu que tinha reunião de crianças. Então, ela me levava na associação local, onde tinha reunião de crianças, e eu achava o máximo, porque a gente, além de fazer práticas de boas ações, tinha vários incentivos que eu achava muito divertidos, podia brincar com os amigos e ouvir historinhas muito legais que transmitiam a doutrina da Seichonoye. Hoje eu consigo perceber isso, mas naquele momento era um momento de diversão mesmo, de alegria, e minha mãe me levava sempre a essas reuniões. Eu fui crescendo, me engajando, minha mãe também, se engajando no movimento, né? A gente foi se tornando líder dentro do movimento, participando de reuniões de juvenis, depois de jovens. Assim como o preletor Alexandre falou, a gente pôde atuar em várias frentes, e hoje, depois de, vamos fazer uma matemática, 46 anos, a gente está aqui feliz, vivendo
o ensinamento da Seitonê com desafios, viu, gente? Não vou dizer que não tem desafios, tem sim, mas a gente tem essas ferramentas tão maravilhosas das práticas da Seitonê e a doutrina da Seitonê no nosso coração para a gente viver e superar cada desafio da vida da melhor forma possível, porque a gente é filho de Deus e essa convicção ela só vai se expandindo. Essa é a minha trajetória. Muito obrigado, né? Maravilhoso. É muito bom a gente escutar a história de cada um, porque com certeza pessoas se espelham em nós também, né? E aí, entrando logo no nosso tema hoje, que fala sobre perdão. Nossa, é uma coisa tão importante, né, na vida das pessoas. Então, o perdão é um tema complexo e profundo, com muitas perguntas e significados. É importante entender que perdoar não significa esquecer ou justificar o erro, mas sim liberar o peso emocional e seguir em frente, muitas vezes para a própria cura. Então, qual seria o verdadeiro significado do perdão, meus queridos amigos preletores? Bom, eu deixo para vocês, né, colocarem aí essa questão para a gente explanar e mais pessoas poderem compartilhar depois desse assunto, tá bom? Qual seria, então, o verdadeiro significado do perdão? Posso começar, Silmara? Sim, preletora. Vou começar só com um exemplo simples. Esse ano eu participei na Academia de Biúna e na Academia de Santa Fé, que são os nossos lugares de treinamento espiritual. Temos 7 academias aí no Brasil todo, e participei nesses 2 lugares do Seminário do Perdão. E você pergunta, né, o que é o perdão? E dos estudos para esse livro, aí dos tantos livros que a preletora Silmara já citou, diz que o perdão é tirar uma pedrinha do sapato. E aí, eu vou contar um exemplo para vocês entenderem como isso é importante, né? O perdão é uma pedrinha no sapato. Quem já teve essa experiência sabe o quanto incomoda essa pedrinha no sapato. E eu estava num desses seminários e, de repente, eu percebi que no meu pé tinha uma pedrinha. E estava dentro do sapato. E aí, sabe o que eu fiz? Você pode pensar, lógico, né, preletora? Tirou o sapato e tirou a pedrinha. Mas eu não fiz isso. Eu bati assim o pezinho para o lado, para ver se a pedrinha entrava para o lado da curvinha do pé, e fui continuando andando. E na mesma hora eu tive um insight, sabe? Nossa, pedrinha no sapato tem que tirar. Não é para ficar escondendo. Então, na verdade, o perdoar é o que nos deixa livres para viver, livres para não sofrer, livres para manifestar o amor, livres para receber o amor que vem expresso de todas as formas, porque, afinal de contas, Deus é amor, né, Silmara? Com certeza, né, preletora? Gostaria de complementar, preletor Roberto? Que é bastante interessante e importante, né, entender o perdão como algo que liberta, né, como trouxe a nossa amiga, a preletora Yara, e que o pessoal, às vezes, não sei até que ponto as pessoas têm essa compreensão, né, você perdoar não é você estar numa situação em que você sai perdendo, né, como se fosse uma competição em que você precisa submeter ou derrotar uma outra pessoa, né, dentro de um conflito, né? Então, geralmente as pessoas quando falam, mas para que perdoar? Porque trazem essa perspectiva do conflito. Mas, como foi dito de uma forma muito maravilhosa, né, até agora, acho que o perdão envolve algumas palavras, né? Uma palavra importante é o libertar. O perdão é algo que liberta. Se você está com um mal-estar, tem um remédio, né? Então, perdão é o antídoto. Né? Mas antídoto para quê? Acho que isso é um tema que a gente vai ter bastante oportunidade aqui de estar conversando nessa nossa conversa de hoje, né? Mas é justamente feliz. Então, podemos pensar dessa forma, né? Talvez tenha no mundo pessoas que queiram se libertar da felicidade, não sei, né? Mas a Seitonê nos diz que geralmente nós queremos nos libertar de algo que nos faz mal, algo que nos incomoda, porque na nossa essência, no nosso interior, existe uma referência, né, do bem, do belo, né, daquilo que é
maravilhoso, né? Que é a perfeição que existe dentro do ser humano por causa da natureza divina do ser humano, né? Que é o fato do ser humano ser filho de Deus. Então, perdoar também tem a ver com esse libertar ou liberar o Filho de Deus que existe dentro de nós. E também o liberar algum fluxo de alguma coisa, né? Então, foram colocadas algumas palavras aqui, amor, cura. Perdoar tem a ver com liberar esse fluxo da cura e do amor na nossa vida, né? O amor que cura, né? Nesse sentido também. E uma outra palavra, né, que apareceu, que acredito que vale a pena a gente poder se atentar também, a ideia do perdão está relacionado com a ideia do recomeço, do recomeçar. Né? Por isso que quando Jesus falava do perdão, né, ele falava dentro desse contexto do seu ensinamento religioso. Né? Então, quando Jesus falava de perdão, ele falava do perdão dentro de algumas ideias importantes. Né? Uma das ideias importantes é uma dos elementos importantes, né, é justamente a ideia do amor, né, a vivência do amor, o amor como sendo o mandamento maior. Mas também lembremos que esse mesmo Jesus falou da importância de nascer de novo, né? E o perdão entra dentro desse campo, né? Então, quando você decide perdoar, na verdade, você está decidindo fazer o quê, né? Você está decidindo conduzir sua vida numa outra direção, né? E numa direção que com certeza é uma direção de um fardo mais suave, porque carregar ódio, mágoa, ressentimento, ou no caso também uma autoacusação, né? Não é bacana, né? Não é gostoso, né? Não é tranquilo. Então, o perdão também traz esse elemento do renascimento, do recomeço. Então, acredito que são essas palavras também que são bem importantes, né? Nós nos atentarmos. Exatamente. Preletor Alexandre? Na verdade, eu acho que meu pensamento vai ao encontro do que escutamos aqui dos colegas, né, da preletora Yara, do preletor Roberto, justamente porque, em algum momento, nós precisamos entender que, por essência, nós somos verdadeiramente inocentes, né? No sentido de que muitas vezes você se vê na necessidade de perdoar porque você está fazendo um julgamento a respeito de você ou a respeito das outras pessoas e acaba culpando, ou se culpando, ou culpando outras pessoas. E isso, obviamente, faz mal. É a pedrinha do sapato, né, que a preletora Yara nos falou, e não adianta deixá-la dentro do sapato. Né? É a necessidade da gente se libertar de algo que, na verdade, não nos representa, não somos nós, né? E que só nos faz sofrer. O que adianta a gente viver se culpando ou culpando os outros ou apontando os erros das pessoas ou nós? Então, acho que algo que às vezes não é muito claro em relação ao perdão é que quando falamos de perdão, não estamos dizendo para fingir que está certo algo que está errado, para tentar tirar a responsabilidade de algo que ocorreu e que, pelo nosso julgamento, ou pelas leis, ou pela forma, pelos critérios culturais, né, pelas nossos comportamentos culturais, que a gente julga que esteja errado. Na verdade, a gente acreditar, antes de mais nada, e como algo fundamental na nossa essência espiritual e na essência espiritual de todas as pessoas. E tomar consciência que nós estamos fazendo um julgamento e que esse julgamento só faz mal a gente e ao outro. Então, é preciso, nesse sentido espiritual que eu estou falando, declarar inocência. A declarar inocência não é passar a mão na cabeça do que está certo, do que está errado, enfim, mas em nível, numa dimensão espiritual. Ou seja, reconhecer aquilo que nós chamamos, na Seitinoe, de imagem verdadeira. Né? O que a gente aprende é que, se a gente quer perdoar de verdade, a gente senta e
contempla a imagem verdadeira, ou seja, contempla a essência divina, espiritual das pessoas. Então, é um pouco nesse sentido. Ao longo aí da nossa conversa, talvez eu acabe me lembrando, ajudando aí com um relato de conversas que a gente tinha há algum tempo atrás, com jovens, né? E aí eu dizia assim, olha, o Giló é inocente. Eu brincava assim, o Giló é inocente. Porque tem gente que detesta Giló, tem gente que adora Giló. Mas, afinal de contas, né? Quem é o Giló é ruim ou é bom? E aí eu lembrava para eles, mas o gosto do Giló está na sua boca. É a sua boca que está sentindo. Tem gente que adora, tem gente que não adora. Então, assim, vamos inocentá-lo, né? Eu brincava assim com ele. Ai, verdade, né, preletor? Usando aí a pedrinha da preletora Yara do sapato e usando o que o preletor Roberto e o preletor Alexandre trouxe, olha só que interessante, né? O nosso corpo é feito exatamente conforme o tipo de pensamentos e sentimentos que guardamos, tais como ódio, mágoa, ressentimentos. Então, são inumeráveis casos de doenças motivadas por esse tipo de atrito mental. Perdoar equivale a desatar a corda que amarrava a nossa mente. Então, qual seria o primeiro passo para perdoar, meus queridos preletores? Aí eu quero que o preletor Alexandre aí se prontifique a iniciar, então, qual seria o primeiro passo para perdoar, preletor Alexandre? Eu vou me basear numa oração que nós temos na Sutra Sagrada, Verdade em Orações, volume 1, que se chama Oração para Seguir Livremente o Grande Caminho. Me lembrei dela nesse momento, e diz o seguinte, né, que a gente deve considerar, né, que abandonar, né, os nossos ódios, anular nossas intenções egoísticas, afastar os nossos argumentos do nosso ego, esvaziar a nossa mente e desejar sinceramente unir-se à sabedoria de Deus, que nos orienta. Então, acho que o primeiro passo é decidir seguir o grande caminho. Qual é o grande caminho, né? O grande caminho é você entender que amar é a chave, né? Amar é a chave, entender que você é ser espiritual e que de nada vai adiantar você ficar se culpando ou insistindo em julgar negativamente as pessoas. Essa decisão, esse entendimento vindo, certamente os próximos passos estarão na coragem da gente conseguir realmente acolher as pessoas e entender e a nós mesmos, né, não somente as pessoas, como eu disse, a nós mesmos, entendendo que, na verdade, somos essencialmente inocentes e que nada ocorre de fora para dentro, né? Nós temos parcela, nós temos responsabilidade. Então, não adianta você se culpar. Então, eu acredito que o primeiro passo esteja nesse caminho, né? Declarar a inocência e ter a coragem de abandonar os nossos julgamentos muito baseados no que a gente quer e talvez menos acolhedores em relação a nós mesmos e às outras pessoas. Maravilhoso. Preletor Roberto? Achei bem importante, né? Que o preletor Alexandre, né, trouxe aqui essa oração para viver o grande caminho, porque acho que é justamente isso, né? A gente falar o caminho da vida, mas a Cíntia nos ensina algo muito fundamental, é que o caminho da vida, na verdade, é o próprio caminho de Deus, né? O caminho de Deus não é um caminho estreito, pelo contrário, o caminho de Deus ele é largo, né? O caminho de Deus ele é vasto, né? Tem muitas faixas, né? Se você for pegar como analogia uma estrada, uma rua, uma avenida, né? Então você não sai abalroando, né? Você não sai se chocando, né, com outros veículos, né?
porque justamente o caminho é um caminho largo. E o perdão é algo que coloca nós nesse caminho largo. Por quê? Porque, na verdade, o perdão é a vivência do amor, né? Então, quando nós decidimos viver o amor, saímos de coisas que estreitam a nossa vida. E coisas que estreitam a nossa vida, né, como foi dito aqui, será que a nossa vida mesmo, será que aquilo que está diante de mim é estreito mesmo? Ou será que a minha mente que não é estreita, né? Então, quando eu digo, por exemplo, eu não consigo, né? Não vou fazer isso porque eu não consigo, né? Vamos estudar inglês, mas eu não vou conseguir, né? Vamos estudar japonês, não, porque é muito difícil. Às vezes você nem tentou, né? Às vezes você nem começou, mas você já de antemão colocou que algo é estreito, né? Então a estreiteza está na nossa mente, né? O que decide algo como sendo estreito é a nossa mente. Ou o que interpreta a experiência da vida, né, como algo que nos causa muito sofrimento, ou somente sofrimento, né, também são as estreitezas da nossa mente, né? Então, é poder viver essa amplidão, né, esse lugar vasto, né, que nos coloca o perdão. Que, na verdade, em outras palavras, né, nós abandonarmos as estreitezas da nossa mente. Por isso que nós precisamos começar a encarar a vida de uma outra forma também, né? Então, quando nós encaramos a vida como sendo uma vida meramente material, ela é estreita, né? Ela é limitada, porque o corpo é estreito, limitado, né? O tempo é limitado, tá? Então, ele tem um começo, tem um fim. Então, a gente tem que fazer muita coisa dentro de um período de tempo, né? Aí começam a surgir pessoas, né, que também parecem que aparecem para nos limitar, né? Por isso é muito importante essa mudança de perspectiva, né? Então, só para poder trazer aqui uma palavra interessante, tem os preceitos da Seichonoye, né? Aqui em mãos eu tenho esse preceito, as palavras do dia 9 do preceito de 2025, né? E aqui nas palavras do dia 9 do preceito de 2025, tem a seguinte frase: todos os seres vivos são nossos professores. Eu vou ler aqui mais um pouco, né? Não apenas os membros da nossa família, mas também nossos superiores, colegas e subordinados no escritório, e até mesmo os transeuntes com quem conversamos por acaso são professores. Aí vocês vão falar, professor para quê, né? Para nosso progresso espiritual e aprendizes mútuos. É de fato verdade que todos os seres providos de sensibilidade têm natureza búdica imanente, e que a natureza búdica é nossa professora. Então aqui coloca, né, as experiências da vida como sendo aprendizagens da nossa vida, né, como sendo treinamento para o nosso progresso espiritual, e as pessoas como sendo justamente professores. Então, na verdade, não existe, né, situações ou fatos que apenas nos tolhem ou surge com o objetivo de nos tolher, né, ou de amargar a nossa vida, né? Pelo contrário, né, o amargo faz parte também do colorido, né, da vida, ou dentro de uma culinária, o amargo, quando é vivificado, né, e vivido. Estou trazendo aqui o exemplo do jiló, né, que foi colocado pelo reitor Alexandre. A gente consegue se enriquecer, né? Então, é diferente daquele paladar que só consegue se alimentar daquilo que é doce. Mas quando você experimenta o doce, o amargo, né, o salgado, o azedo, e você vai criando nuances de tudo isso, você vai enriquecendo também seu paladar, né? Então, na vida existe experiência para nós nos enriquecermos, né? Para justamente nós alargarmos essa avenida, essa estrada por onde a gente caminha, tá? E isso tem a ver justamente, né, com o amor, com aí viver o amor, né? Justamente uma das formas é você poder viver o perdão em relação àquilo que parece ser, né, o erro ou a falta do outro, e principalmente o erro e as faltas que nós cometemos também, né? E bastante importante, né? E esse perdão sempre muito relacionado com essa ideia de crescimento, de libertação, para você livremente poder viver, né? Poder caminhar, poder se conduzir nessa estrada da vida, né? Então a gente vê que o perdão é algo que a gente sempre vai estar trazendo junto. Se a nossa decisão é crescimento, né? Se a nossa decisão é viver justamente o amor.
Mas você vai falar assim, mas será que precisa crescer? Essa é a finalidade da vida, né? Então, dependendo também de como eu encaro a vida, né, eu posso dizer que a gente vai encarar os fatos da vida como sendo nossos aliados ou nossos inimigos, né? Então, o professor Masaharu Taniguchi, né, o fundador da Seichonoye, ele fala uma coisa bastante importante. Existem grandes aliados na nossa vida. Os grandes aliados na nossa vida, não pense que são somente nossos amigos, né? Mas são principalmente as dificuldades, né, que aparecem, que nos faz manifestar mais a nossa capacidade, né? Então, todo esse contexto que nós precisamos compreender esse tema. Então, o tema do perdão, ele vai mudando de fisionomia, mudando de feição, dependendo de como você entende a vida também, né? Por isso que a perspectiva espiritual da vida é tão importante para podermos viver esse perdão. Muito rico. Preletora Yara? Somando aqui o que a gente ouviu, eu fico imaginando da seguinte forma. A gente, dentro de nós, né, pensando na sua pergunta, inclusive, nessa questão de a gente guardar os sentimentos, o próprio preletor Alexandre já falou, o primeiro passo é justamente não guardar. A grande questão é que, por conta dessa régua, com a qual a gente vai medindo as ocorrências, a gente vai avaliando, e aí eu vou usar a palavra que foi usada aqui, né, julgando o que aconteceu, a gente vai tornando a nossa vida mais pesada, e a gente vai tornando o nosso ser mais pesado, vai se apegando, vai guardando, e vai deixando de entender que se eu e o outro somos um só, naquele momento eu também preciso olhar para o outro com os olhos de Deus. Desde pequena, eu ouvi a oração Meu Filho Te Abençoo, que diz, né, eu te amo com o amor de Deus, eu te vejo com os olhos de Deus, eu te abençoo com a bênção de Deus. Claro que há situações que precisam ser corrigidas, mas a gente vai ajustar tudo com amor. Do contrário, a gente vai carregar dentro da gente o peso, realmente o peso do ódio, o peso da tristeza, e esse peso vai deixando a gente muito mal fisicamente, emocionalmente, e aí a gente não consegue transbordar o infinito que há em nós. Se me permite, no livro dos jovens, na edição comemorativa, na página 204, aqui, Sagrado Mestre diz assim: a autoanálise é necessária, e quando por meio dela percebemos que a nossa mente está em posição ou direção errada, basta fazermos a correção necessária. E aí ele continua: não precisamos e nem devemos autodesprezar-nos ou recriminar-nos por isso. E eu diria, a gente também não precisa desprezar o outro e nem recriminar o outro por isso. Por quê? Porque Deus não gosta que desprezemos nem a nós, nem ao outro, porque todos somos uma só vida, somos filhos de Deus. Isso significaria desprezar indiretamente a Deus. Então, se nesse momento algo que não é agradável, algo que nos provoca algum tipo de emoção, de sentimento, que a gente pensa em guardar ali na gavetinha, é momento de parar, refletir, analisar. Eu sou filho de Deus, o outro também é filho de Deus, e dar esse passo de decisão, de agir, de ver o outro com os olhos de Deus, de abençoá-lo e reconhecer a sua natureza divina. Não estou falando que é fácil, não, viu? É trabalhoso, é exigente, mas todos nós temos essa condição. O importante é a gente não estagnar, a gente não ficar nesse lugar da dor, no lugar da cobrança, no lugar do julgamento. É preciso que a gente haja sempre com muito amor. É realmente o amor que vai nos levar, nos elevar a viver como dignos filhos de Deus. Eu colocaria assim, né, com a fala de cada um de vocês, muito rica, que o perdão é um ato de grande força e maturidade emocional.
né? E eu acho que isso nesse questão do primeiro passo, né? É um ato de grande força, né? Com as palavras de cada um de vocês. E aí eu gostaria de colocar assim sobre pecado e perdão. Tolerar o pecado é favorecer alguém, tornar feliz o pecado, mas isso não tem nada a ver com o perdão divino. O que o pecado tem a ver com o perdão? Na verdade, né? O que o pecado tem a ver com o perdão? Porque às vezes, quem já não escutou, né? Quando a gente era criança, às vezes falava assim, não faça isso que é pecado. Olha, Deus está te vendo, né? Então a gente, quando era muitos assim, acabaram escutando isso. E aí, o que vem trazendo dentro do ensinamento da Seichonoye? O que o mestre fala para a gente, né? O que tem a ver o pecado com o perdão? Né? Gostaria que vocês pudessem trazer algumas falas para a gente. Para o preletor Roberto. Então, falar sobre o pecado, né? Então, Seichonoye tem esse ensinamento fundamental, que todos somos filhos de Deus, e que o pecado não existe. Né? E quando fala pecado não existe, o que significa isso, né? Significa que existe em nós, né, essa dimensão, que é uma dimensão da transcendência, né? Que é a nossa essência espiritual, que é de filho de Deus, e esse filho de Deus, ele é originariamente perfeito, ou seja, é a potencialidade infinita que existe em nós já colocada, né? E quando fala que o pecado não existe, não significa que o pecado não exista na vida cotidiana das pessoas, né? Vamos falar de uma forma bem sem muita teoria, né? Mas a gente erra, né? Nós cometemos erros, as pessoas cometem erros, né? As pessoas fazem atos, né, que agridem o outro, as pessoas cometem crimes, né? Então, falar que o pecado não existe nesse mundo fenomênico, com certeza nós não estamos falando isso, né, baseados naquilo que a gente vê diante das coisas, situações do nosso dia a dia. Né? Porque essas situações do dia a dia que se apresentam diante de nós, né, a gente precisa entender, isso tudo se coloca na nossa vida neste plano material. Né? Plano material é esse plano material que nós chamamos, né, de plano fenomênico, ou seja, aquilo que se manifesta. Né? Então, o que se manifesta é diferente daquilo que pode ser manifestado, ou seja, a potencialidade. Né? Então, vamos entender esse ponto que é bastante importante. Então, quando fala pecado, nós estamos falando de algo que é muito presente no dia a dia, né? Nas nossas relações com os outros, nas nossas próprias ações também, mas no plano da nossa imagem verdadeira, né? Da nossa essência, nossa natureza divina, não existe o pecado, porque a natureza divina não é pecadora, a natureza divina é, pelo contrário, né? É amor, é perfeição. E nós possuímos isso dentro de nós. Né? Esse é o ensinamento da Seichonoye. E é isso que nós chamamos de filho de Deus. Né? Filho de Deus não é aquilo que se manifesta no dia a dia necessariamente. Né? E nem sempre no dia a dia se manifesta esse filho de Deus. Nós sabemos isso. Né? E mesmo na nossa vida a gente acaba, às vezes, agindo, que depois a gente para pensar, né? Nossa, eu acho que eu não fui muito filho de Deus, né? Agora, naquilo que eu fiz, ou naquilo que eu pensei, né? Eu não estou pensando como um filho de Deus, e muito menos eu agir de uma forma como um filho de Deus agiria com outra pessoa. A gente começa a pensar isso tudo. Né? Então, o que é o pecado, segundo a Seichonoye? Né? Pecado, na verdade, não é algo que está na nossa essência, que é maravilhosa, é perfeita, é como se fosse um diamante, uma luz. Né? Mas o pecado é tudo aquilo que encobre essa luz. Né? Por isso que nós falamos que o pecado é encobrimento. A palavra japonesa pecado, né, tsumi, etimologicamente, tem ligação com a palavra tsutsumi, que significa embrulho, algo que está envolvido, envoltório. Né? Então, isso é muito interessante. Né? Que toda vez que nós não permitimos que essa luz brilhe, aí que existe justamente o pecado. Mas aí vem o ponto, né? Quando a gente erra, por que a gente já sabe que a gente errou? Por que nós não sentimos bem? Ou por que não nos agrada quando o outro também acaba cometendo um erro, né? É porque existe mais uma vez, né, essa referência dentro de nós, essa referência daquilo que é o bem, daquilo que pode ser melhor, por causa dessa natureza divina. É a partir disso que a gente começa a medir as coisas. Então a gente vai falar assim, isso aí não foi legal,
né? Isso não está bom. Mas aí nós podemos cair naquilo, né, que a preletora estava colocando, que é um excesso de rigor, né, para com o outro e para conosco mesmo, né? Ou um excesso de apego ao descontentamento que aquele mal-estar que aconteceu causou, né? E, claro, a gente sabe, né, que tem certas coisas que acontecem que não é de um dia para o outro que a gente consegue se livrar dos pensamentos e sentimentos ruins que aquela situação, aquele fato nos deixou, né? Mas as pessoas trazem grandes vivências na vida que mostram justamente isso, né? E daí as pessoas que a gente admira, né? As pessoas que nós admiramos não são as pessoas que se vingaram, né? Ou as pessoas que submeteram ou derrotaram o outro, mas, acima de tudo, as pessoas que realmente nos faz tirar o chapéu, né? São as pessoas que, mesmo diante de uma situação absurda, conseguiram manifestar um ato de grandeza, um ato de grandiosidade, como, por exemplo, as pessoas que perdoam as outras pessoas, né? Então, mais uma vez, a gente volta para o tema do viver o amor, né? E paremos para pensar, né? O quanto que a gente realmente ama as pessoas e também o quanto que a gente se ama, né? O quanto que a gente realmente consegue ser bom conosco mesmo, né? E lembrar que todo mundo aqui, sem querer me prolongar, mas já me prolongando, né? Lembrar que todo mundo aqui é uma semente, né? Ou vamos dar um exemplo também, né? Imagina o filhote da borboleta, né? O filhote da borboleta lá é a taturana, né? A taturana não é tão bonita assim, né? Às vezes, aos olhos de muitas pessoas, e ela machuca, ela queima, né? Aí você vai falar, taturana é um bicho mau, né? Um bicho ruim, porque tá aí para queimar os outros. Não é, né? A taturana, na verdade, é uma borboleta, né? Mas que na fase taturana ele precisa ter aquela feição, né? E ter aquela defesa toda para poder sobreviver, né? E isso traz uma analogia muito rica. Até que ponto será, né, que a nossa agressividade para com o outro não seja apenas uma forma da gente se defender, porque justamente a gente acredita ou acha que o outro é ruim e vai nos fazer mal, né, nos fazer mal, né? A gente precisa sair dessa mentalidade, né, da defensiva, para uma mentalidade de coração aberto, né? E é isso que propõe o próprio Jesus, né, quando coloca esse caminho da transcendência a partir do amor. E ele traz aquele mandamento, né? Amai os vossos inimigos, né? Que é uma coisa enorme, mas que é algo superior ao olho por olho, dente por dente, né? Então, tudo isso a gente pode pensar dentro dessas considerações acerca do pecado, do amor e do perdão. Muito obrigado, né? Preletora Yara. Então, tão importantes, né, as reflexões que o preletor Roberto trouxe agora. Eu fiquei focada aqui pensando, até lembrei de episódios da vida, porque às vezes quando a gente faz alguma coisa por conta da nossa própria natureza divina, óbvio que é aquilo que nos rege, a gente sabe que não foi legal. E a gente também sabe, porque sabe que não vai agradar o próximo, a nossa mãe, nosso pai, nossos familiares, porque a gente também reconhece, no fundo, né, essa conexão entre nós e a gente quer fazer o bem para o próximo. Isso é uma coisa que está dentro de cada um de nós. Então, quando a gente age de forma diferente desse alinhamento com a nossa natureza divina, a gente, às vezes, quer se esconder, quer ficar ensimesmado, e às vezes a gente até agride, porque no fundo tem uma consciência de que a gente fez um negócio errado e a gente talvez não queira, nesse momento, reconhecer a nossa natureza divina, que nós não somos aquela escolha daquele momento, que nós somos vida de Deus, que nós somos filhos de Deus. Eu me lembrei que quando eu engravidei da minha filha, eu nem contei isso, né, na minha autoapresentação, eu sou mãe de 3 mulheres maravilhosas que cresceram
à luz dos ensinamentos da Seiichi Noye. Mas quando eu engravidei da minha filha mais velha, eu era muito jovem, e no meu coração tinha essa consciência de que eu não era casada, de que eu tinha feito algo que para a sociedade era uma coisa recriminável, e isso gerou dentro de mim emoções que não foram agradáveis. E, naturalmente, grávida, gerou emoções, estava gerando emoções ali. Naquele momento da educação pré-uterina, né? Intrauterina, perdão. E aí é importante a gente pensar o que a gente aprende no ensinamento da Seiichi Noye, sabe? Na verdade, eu e o outro somos uma só vida. Então eu preciso reconhecer, puxa vida, não queria deixar minha mãe triste, não queria deixar meu vizinho triste, não queria fazer isso, mas eu fiz, e agora o que eu faço? Vou agredir? Não, vou agir com amor. Vou olhar para mim mesmo e reconhecer a minha natureza divina, reconhecer quem eu sou. Não sou pecador, sou filho de Deus. Então, eu me reconheço como filho de Deus, perdoo a mim mesmo, ou seja, ajo com amor para comigo mesmo, me envolvo com o amor de Deus, assim como posso agir com amor para com o próximo, envolvendo com o amor de Deus e vou dando passos firmes nessa direção. Eu me lembro que nessa ocasião, teve uma vez, eu morava só com a minha mãe, e a gente estava num silêncio na residência, um silêncio muito ruim. E eu estava muito brava, e eu não sabia por que a gente estava em silêncio. E aí eu estava indo para o coral, eu ia ensaiar para o coral da Seiichi Noye, e aí eu explodi. E falei, a senhora não fala comigo? Por que a senhora não fala comigo? E aí minha mãe me olhou calmamente e falou, filha, eu estou aqui. Quando você quiser falar comigo, é só falar. E aí eu fiquei, assim, atônita, e eu me dei conta. Eu não tinha dado nenhum passo. Na verdade, eu ainda estava insegura, até com aquilo que eu achava que eu tinha feito para ferir, para desestabilizar a vida familiar. Então, quando a gente está com Deus, vive em Deus, por Deus, como dignos filhos de Deus, a gente não age sem amor. A gente age um passo depois do outro, com o grande amor de Deus alicerçando a nossa vida. Ricas palavras, né? Preletor Alexandre, gostaria de complementar? Muito obrigada. Na verdade, é realmente maravilhosa a nossa conversa, né? Porque com as falas, né, da preletora Yara, do preletor Roberto, e eu me lembrei, né, se vocês me permitem me lembrar de mais uma oração, né, da Verdade e Orações, volume 1, que se chama assim, o verdadeiro perdão desperta a perfeição, né? E é isso, né? É o relato que a preletora Yara fez agora, né? Quando é verdadeiro, né? Porque imagina, nós somos seres espirituais e, portanto, somos um com Deus, somos luz. E essa luz que está dentro de nós nos ilumina o caminho. E a gente precisa permitir que essa luz ilumine o caminho. E no momento que está iluminando o caminho, obviamente, se no cotidiano a gente dá algum passo que não está alinhado, como disse a preletora Yara, a nossa essência, a nossa imagem verdadeira, a gente percebe que aquele caminho não está bom. Só que, repito, por uma série de crenças e comportamentos culturais, a gente acabou entendendo que perfeição é algo estático, né? É um padrão fechadinho, né? Então, só pode estar certo se, né? Não está jamais certo se, né? E claro que tem determinadas questões da vida, né? Sei lá, como matar, roubar, né? Assim, da vida, que estou dizendo, certos acontecimentos, né?
que não tem muito que se discutir, né? Mas a gente também precisa perceber que, às vezes, há determinadas situações na nossa vida em que aquilo que parece um grande erro ou um grande incômodo, ou o comportamento de uma pessoa que nos incomoda demais, como lembrou o preletor Roberto, nas palavras do nosso sagrado mestre Masaru Taniguchi, está nos possibilitando aprender. Nós estamos aprendendo. E a gente só enxerga o que tem que aprender porque tem essa luz iluminando o caminho dentro de nós. Então, a gente, para aprender, a gente precisa se guiar pela luz e se permitir corrigir o caminho, no sentido de não no sentido de se prender a algo que está errado e corrigir para ficar certo, mas se permitir crescer, porque a vida é infinita, a vida é dinâmica, a vida, o crescimento é infinito. E, portanto, uma hora eu vou ter que perceber, como disse essa oração que eu citei há pouco, né, verdadeiro perdão desperta a perfeição, né, que contemplando a imagem verdadeira, é assim que ela diz, né, contemplando a imagem verdadeira de todas as pessoas, compreendo que não existe pecado algum a ser perdoado, porque todos são filhos de Deus. Apenas posso despertar a perfeição da imagem verdadeira, deles e minha. Então, a perfeição é dinâmica, né? Porque a vida é dinâmica, porque a vida continua. Então, isso a gente tem que agir assim, em relação às pessoas e a gente mesmo, né? Constantemente, a gente está fazendo uma reflexão e encontrando coisas que a gente poderia melhorar, e aí a gente vai e melhora. Mas não é porque a gente não está melhorando porque a gente é ruim. A gente está melhorando justamente porque nós somos bons, somos maravilhosos, somos filhos de Deus. E é por isso que, aliás, se não fosse assim, não adiantaria, não teria nem o que melhorar, nem como melhorar, né? Então a gente só melhora porque a perfeição é dinâmica, porque a vida é eterna, porque a vida é infinita e só tem progresso a ser feito pela frente. Então tudo nos ensina, né? Nossa, que maravilhoso, né? Como nós iniciamos falando sobre esse tema, né? Que é profundo e que é complexo e profundo, né? Que delícia, que gostoso estarmos aqui. Mas estamos chegando ao final, né? E eu gostaria de solicitar a vocês, com bastante carinho, assim, qual uma prática, uma orientação da Seichonoye que você passaria, assim, indicaria para as pessoas, né? Que sente forte desejo de perdoar e se perdoar, né? Que é o que vocês colocaram também, que o principal perdão vem dos sentimentos também, né? Do que nós guardamos, das mágoas, dos ressentimentos. E aí, qual a prática da Seichonoye que nós poderíamos fazer uma indicação? Falar assim, olha, isso aqui é uma receita que, apesar que o preletor Alexandre passou aí, hein, gente? Ficou a dica do livro Verdade e Orações, volume 1, né? Então, fiquem à vontade para vocês fazerem mais indicações para os nossos ouvintes, né, que assistem aí pela internet o nosso programa Diálogos, por gentileza, tá bom? Gente, passou muito rápido essa conversa, né? Rápido, né? E conversa boa é assim, eu vou ser bem prática. Eu estou na leitura voraz aqui do livro dos jovens, e o sagrado mestre Masaru Taniguchi, ele fala que ele quer formar homens que jamais odeiam ou amaldiçoam os outros, que vivem com amor e que são generosos. E às vezes a gente não está numa vibe de ser generoso, não está numa vibe de viver com amor, porque afinal de contas, como o preletor Alexandre falou, são coisas que as pessoas chamam às vezes de imperdoável. Uma ação como essa é imperdoável. Como é que eu vou perdoar? Então, eu realmente, veementemente, do fundo do meu coração, eu recomendo que esses amigos procurem uma academia de treinamento espiritual da Seichonoye, que possam dedicar aí 2 dias, 5 dias, 10 dias para um renascimento espiritual numa das nossas academias de treinamento, tá? Porque é uma forma intensa
de treinamento e de reconexão com a nossa natureza divina, de descobrir-se, de descobrir quem é o outro. Então, se os amigos puderem, estiverem nessa situação, por exemplo, agora, até o final do ano, lá em dezembro, a gente tem um seminário para renascer, seminário do renascimento. Por que não se decidir a participar de um seminário de treinamento espiritual e abrir o coração para receber o amor de Deus? Porque o amor de Deus é o nosso maior presente. Se eu tivesse agora que escolher uma das recomendações para quem tem esse forte desejo de se perdoar e de perdoar o próximo, é participar de um seminário numa academia de treinamento espiritual, Silmara. Maravilha, preletora Yara. Preletor Alexandre? Não, é maravilhoso, exatamente. Nesse sentido prático que a preletora Yara foi, que eu queria lembrar que nós temos a prática da meditação Shinsokan, né? E o que nós aprendemos é que o que é perdoar? Sentar e contemplar a imagem verdadeira, né? Não é a gente ficar tentando fazer, reverter a situação, mas sentar e contemplar a imagem verdadeira. Esse é o verdadeiro perdão. Porém, se a pessoa ainda não consegue ainda praticar de uma maneira, ainda não sabe praticar a meditação Shinsokan, primeiramente, não dê desculpas. Comece, mesmo que seja 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, né? Comece, não deixe de fazer. Mas você pode também fazer algo prático que a gente aprende nas academias, como ir às academias, mas também você pode usar um caderno de elogios, né? E aí a Seitinoe tem um diário de elogios, que você ensina a fazer um diário de elogios, em que você vai sentar e vai fazer o exercício de enxergar as qualidades daquela pessoa, né? Nem que seja um fio de cabelo bonito que cai sobre a testa, mas é uma qualidade que você não conseguiu enxergar nenhuma até agora. E esse exercício vai te ajudar a mudar a visão sobre aquela pessoa, sobre você mesmo, e é uma forma prática de você entrar nessa seara de contemplar a essência, a imagem verdadeira da pessoa. Era essa sugestão que queria dar. Muito obrigado, né? Muito rico. Preletor Roberto, gostaria de deixar alguma indicação também? Bom, viver o ensinamento da Seitinoe é a prática, né? Desse crescimento, desse aprimoramento e viver o amor, né? O que é o amor, afinal de contas, né? Tem várias formas de nós podermos falar do que é o amor, né? O amor é o sentimento, eu e o outro somos um, mas nós aprendemos, né? Amar, primeiro sabe acreditar, né? Então, quando eu acredito no outro, né? Acredito na potencialidade do outro, acredito que o outro é uma semente, né? Que pode brotar de uma forma maravilhosa, né? Esplendorosa, pode vir à florescência, né? Mas se a gente não cultiva essa semente, né? A semente ela não se desenvolve. Quantas pessoas, né, que tem no mundo que ainda não conseguem desenvolver, não conseguem florir dessa forma? Pelo contrário, né? Vivem queimando os outros, né? Que nem aquela pele cheia de espinhos, né? De um bicho, de um animal que tenha esses recursos de defesa, né? Então, ficar aqui uma coisa para nós pensarmos, né? Quando a gente olha para as pessoas, e as pessoas que praticam realmente maldade, a gente fica muito indignado, né? Será que alguém teve a oportunidade de acreditar naquelas pessoas? Quem que acreditou naquelas pessoas? É ruim, viu? Quando a pessoa que pratica o bem deixa de acreditar naquela pessoa, né? E a pessoa que pratica o mal acredita naquela pessoa, né, como sendo um potencial praticante do mal e investe naquela pessoa para ela continuar praticando o mal, né? Então, no mundo onde essas coisas se reproduzem, acho que é muito importante a gente parar para pensar, né? Até que ponto nós, que nos chamamos de pessoas de bem, damos essa oportunidade, né, para que as pessoas manifestem o bem que existe dentro delas, né? Então, as pessoas que sabem amar, sabem acreditar. Mas as pessoas que sabem amar também sabem esperar, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Mesmo nós, né? Tem dia que a gente não entende, tem dia que a gente está indignado, mas tem dia que a gente compreende, né? Quando leva tombo,
aquele tombo fica doendo, reverberando no nosso corpo, né, durante alguns dias, né? Quando uma maldade acontece, né, no relacionamento, aquilo fica realmente dentro de nós reverberando. Mas quem sabe amar também, né, além de saber acreditar, saber esperar, sabe perdoar, né? E aqui entra o perdão novamente. E perdão sempre é a perspectiva para o futuro, tá? Perdão nunca é olhar para o passado. Por isso que perdão liberta a gente do passado. Não é olhar para o fato que aconteceu e falar assim, eu vou te perdoar, porque você fez aquilo, mas eu vou te perdoar. Quando você fala isso, toda vez está olhando para trás, né? Perdão é olhar para frente. Então diz o mestre no volume 1 do livro A Verdade, né? Perdoar é o perdoar, né? Ou seja, o doar, é o forgive, né? É o dar, é o oferecer, é o amar. Por isso que vai nessa linha também, né? Diário do elogio, né? Abençoar a pessoa, tá? Mas tem, com certeza, a meditação Shin-Sokan, meditação Shin-Sokan é importante. Um que é a famosa meditação Shin-Sokan da reconciliação, né? Que nós chamamos aqui no Brasil com muito carinho de oração do perdão, né? O eu e você somos um, eu e você somos um, e você somos um, né? Eu te amo, você me ama, porque eu e você somos um só, eu e você somos um só, né? Eu te perdoo, você me perdoa, porque eu e você somos um só, eu e você somos um só, né? Eu agradeço a você, você me agradece, porque eu e você somos um só. Então essa é a oração da reconciliação. Tem a meditação Shin-Sokan também da autorreverência, né? Que é você poder se perdoar. E também para poder indicar, né, na página 148, a página 150 do livro Humanidade Isenta de Pecado, tem aqui mentalizações para você perdoar o outro, mas principalmente, bastante importante, né? Hoje não teve tempo de entrar mais aprofundadamente nesse assunto, porque esse assunto aqui é enorme, né? A oração do auto-perdão. Como é que eu posso fazer para me auto-perdoar? Então tem aqui na página 148, do livro Humanidade Isenta de Pecado, que eu deixo como uma referência de uma prática para o nosso dia a dia. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos, então, finalizando este programa Diálogos. Gostaria de agradecer a cada um de vocês, preletor Roberto, preletor Alexandre, preletor Yara, pela riqueza e a leveza que trouxe esse tema tão importante na vida de todos. Então, o perdão é um ato de grande força e maturidade emocional. Eu fecho com essa frase, né? E agradecendo a todos e pedindo aí. Então, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal. Até o próximo programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Você já parou para pensar no poder que carrega dentro de si? Em como a sua força pode transformar o mundo ao seu redor? Em O Livro dos Jovens, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que cada um de nós possui uma força infinita para realizar o impossível, superar desafios e reescrever a própria história. O Livro dos Jovens não é apenas uma leitura, é um despertar. Descubra a força que sempre esteve com você e transforme o agora. Em sua nova edição, limitada, com capa dura e detalhes pensados especialmente para este livro tão amado pelos jovens. Garanta já o seu exemplar e inicie sua jornada de transformação. Acesse livraria.sni.org.br ou em uma regional mais próxima de você. Consulte endereços em sni.org.br/onde encontrar.